Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana eu vou continuar com a nossa aplicação ASP.NET Core e Angular, mostrando como consumir uma Web API. Eu vou abrir aqui o projeto que nós criamos até a última aula, né? Nós definimos um serviço, definimos um método para consultar clientes e estamos consultando e retornando todos os clientes e exibindo aqui numa tabela, num formulário HTML. Então, nessa aula, nós vamos continuar, né, a definir os métodos CRUDs no nosso serviço, usando o módulo HTTP do Angular. E para isso nós vamos fazer requisições ao back-end usando o mapeamento definido. Então, nós já definimos o método GET para consultar. Então, nessa aula, nós vamos implementar o POST, talvez o PUT, e vamos implementar o POST. O PUT e DELETE nós vamos deixar para a última aula. Eu gostaria de destacar que aqui nós estamos usando a programação reativa com Observable da biblioteca RxJS do Angular, né? Reactive Extensions. Então, a programação reativa, ela trabalha com fluxos ou streams, né, de dados assíncronos. E ela é caracterizada por uma sequência de eventos que ocorrem em um período de tempo. Dessa forma, quando ocorre um evento, quem estiver interessado no evento reage ao evento quando o mesmo ocorrer. A programação reativa ela está baseada num padrão muito conhecido, que é o padrão Observable. Tá? Nesse padrão, nós temos um observer, né, que é o foco do interesse, que é o objeto observado, e temos os objetos observadores, ou listeners, que estão interessados nesse objeto. Tá? Então, os observadores eles têm que se inscrever para que sejam notificados, né, quando uma mudança ocorrer, aí eles vão realizar uma ação. No Angular, quando nós usamos o serviço HTTP para fazer uma chamada ao back-end, nós estamos usando a programação reativa. Então, nessa aula nós vamos configurar o Observable para acessar o back-end. Nós já iniciamos isso na aula anterior usando o GET, né? O map. Né? Depois nós temos que subscrever o serviço usando o subscribe. Nós já fizemos para o método GET na aula anterior. E quando isso ocorrer, a chamada ao serviço será feita. Tá? E nós vamos ser notificados e vamos tratar a resposta. Lembrando que a resposta é sempre um observable. E lembrando que a requisição ela só vai ser feita depois do subscribe. Então, os interessados no evento aqui se inscrevem usando o subscribe. Tá? No Angular, os observables retornados pelo HTTP, eles não precisam cancelar o subscribe, tá? Isso é feito automático. Então, além de definir o serviço, nós vamos definir também o formulário para exibir os dados da nossa aplicação. Nós vamos definir um formulário contendo campos para nome, né? Endereço, telefone e e-mail. Nós vamos definir essa parte aqui do formulário, que vai ser criado abaixo da tabela onde eu estou exibindo as informações do cliente. Então aqui nós vamos trabalhar praticamente com o serviço, tá? A lógica do componente e a renderização do componente. E vamos também precisar fazer algumas configurações nos arquivos de módulo da aplicação. Agora, a implementação do formulário no Angular vai ser feita usando a mais nova forma de implementar formulários no Angular, que é o Reactive Forms.
Tá? Então, o que é o Reactive Forms? Tá? O Reactive Forms ele a nova forma de implementar formulários no Angular. Tá? Então, ao invés de eu usar ngModule nos formulários, tá? O que eu faço? Eu crio uma instância de form group ou form control, tá? No componente, no caso aqui o nosso componente da nossa aplicação. Tá? Então, um formulário ele é representado por um form group, que agrupa os campos dentro dele. Tá? Aí eu tenho que usar o form builder, que é um objeto que eu tenho que me auxilia a criação dos grupos de campos. Então, geralmente eu faço uma injeção dele no meu construtor, do meu componente. Tá? E aí eu uso o método group, que define um objeto onde representamos cada campo do formulário. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos os campos nome, endereço, telefone, tá? Do nosso formulário iniciados com os valores vazios. Então, para usar esses recursos, eu tenho que usar o form group, o form builder e o form control. Além disso, eu posso realizar validações no formulário usando a classe validators. Tá? Nesse exemplo aqui, ó, eu estou usando a classe validators para fazer uma validação onde eu estou definindo que todos os campos são obrigatórios. Tá? Então, o Reactive Forms ele possui os validadores padrão required, max length, min length e o pattern. Depois que eu fizer essas definições no meu componente, no meu template, no meu renderizador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar, né, o form, associar o form com o grupo de componente usando a diretiva form group. E depois, cada componente tem que ser associado com o form control name. Então isso deixa o formulário mais limpo. Eu não tenho que ficar usando ngModule nos formulários para fazer o data bind, né? Então nessa abordagem basta eu importar o form builder, criar uma instância no construtor, criar um modelo de formulário usando o form builder group, importar o Reactive Forms, né? que é o que me permite trabalhar com esses objetos, tá? E no formulário eu declarar o form group, fazer a vinculação com o modelo que eu defini e usar a diretiva form control name com um nome correspondente do objeto definido no meu componente. Para tudo isso funcionar, eu tenho que referenciar no componente dando os imports ao form group, o form control, o form builder, aos validators e o Reactive Forms. E além disso, eu tenho que registrar o Reactive Forms Module, tá, no arquivo de módulo da aplicação. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto, o nosso serviço. Olha. Então eu tenho aqui um método get mapeado para a minha rota, né, que está me retornando o map aqui. Ele está recebendo o response e está extraindo os dados no formato JSON. Então, o post vai ser para incluir dados. Vai ser a próxima implementação que nós vamos fazer. Então, basicamente, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um método aqui, né, que eu vou chamar de addCliente. Né? Esse método, eu vou definir uma variável chamada cliente que vai ser do tipo do meu objeto cliente. E a seguir, eu vou definir um método aqui. Eu vou dar um return diz HTTP, que é o nosso serviço, e agora eu vou usar o post, tá? E eu tenho que mapear isso para a nossa API clientes.
e eu vou passar esse objeto cliente. Basicamente, acabamos de definir o método para incluir um cliente. Vou salvar, né? E agora eu tenho que ir lá no meu componente e definir o meu formulário, porque para mim incluir o cliente eu tenho que receber informações, eu tenho que ter os campos para me informar os nomes, tá? E isso não existe. Eu vou abrir o componente HTML, ó. Eu não tenho nenhum formulário, aqui só tenho uma tabela. Então eu vou definir o formulário, mas para isso eu tenho que usar aqui o Reactive Forms e definir a lógica aqui no meu componente. Então eu vou parar a aplicação, tá? E vou definir aqui o meu modelo de formulário, né, usando o recurso do Reactive Forms. Então aqui, ó, eu vou iniciar, eu vou definir uma variável cliente que vai representar um único cliente, né? Então ele vai ser do meu tipo que eu defini, né? Como vai ser um objeto cliente. Além disso, eu vou definir algumas variáveis aqui para o formulário. Eu vou definir uma variável aqui, um form label, que eu vou usar para definir o tipo, uma label no formulário. Por exemplo, adicionar cliente, alterar cliente. Vou criar uma variável aqui, ó, que vai me definir qual vai ser o modo na qual eu estou trabalhando. Eu vou trabalhar usando uma lógica aqui, onde a inclusão e a edição de dados, eu vou verificar essa variável. Se eu estiver no modo de edição, eu vou chamar um método. Se eu não estiver no modo de edição, eu vou chamar a inclusão do cliente. Então eu vou definir como false, por padrão. E aqui eu vou começar a usar o Reactive Forms. Então para isso eu tenho que definir um form group, que vai representar o meu formulário. Note que aqui, ó, eu tenho que fazer o import. Eu posso usar aqui os recursos do Visual Studio, né? Vou dar um import form group forms. Na verdade, ele está jogando coisa a mais aqui. Vou colocar só assim que já está bom. Então, ó, eu tenho que importar o form group, o form control, tenho que importar o form builder, tenho que importar o validators que eu vou usar. Basicamente é isso. Eu já estou fazendo os importes para ganhar tempo, tá? Muito bem. Então, aqui no meu construtor agora, eu vou injetar o meu form builder. Private. Vou jogar aqui para baixo. Tá? Então, eu vou chamar ele de FB, que vai ser o meu form builder. E agora, no construtor, eu vou definir a lógica, né? Então, eu vou dar um diz, o meu formulário, tá? Eu vou usar o form builder para a variável, né? Do tipo form builder. Vou usar o método group. E vou... Deixa eu fechar aqui. Definir aqui um mapeamento no meu formulário. Então, ó, eu vou ter o nome. Aqui, ó, eu já vou definir o meu validators. E eu vou definir que esse campo daqui é obrigatório. Então eu tenho que informar alguma coisa aqui para ele passar. Vou fazer a mesma coisa com o endereço. Eu vou copiar e colar aqui, ó, porque é igual. Vou copiar e colar e vou fazer a mesma coisa com telefone e e-mail.
Aqui eu não preciso disso. Então, eu acabei de definir aqui o meu formulário, o template do meu formulário, né? Que depois eu vou criar lá no arquivo, na minha view, que é o meu cliente componente HTML. Aqui, ó, só para eu vou definir aqui uma label inicial, né? A minha form label vai ser adicionar cliente, que vai ser o primeiro. Então tá aqui. Então agora eu vou abrir aqui o meu componente, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, para ganhar tempo, eu vou copiar e colar o código aqui, porque é um código HTML, onde eu já estou usando aqui os recursos alguns recursos do Bootstrap, tá? Então eu já vou, senão ele ficaria muito cansativo. Então aqui é um código HTML, tá? Deixa eu recolher aqui e vou explicar para você. Então aqui é o importante, ó, aqui eu vou exibir a minha adicionar cliente, né? No meu form label, ó, o meu form group aqui, tá? Estou dando um data bind com o meu modelo e já estou definindo aqui um evento para submeter o formulário on submit. Aí eu tenho uma label e um input. Esse control label, form control é bootstrap, tá? Para dar uma aparência mais legal no formulário. Então eu defini nome, ó, form control name nome, que é os campos definidos aqui no meu form builder, né? Eu tenho que corresponder cada um deles aqui com form control, nome, endereço, telefone, tá? E e-mail. E aqui eu tenho dois botões, tá? Um submit, onde eu estou usando aqui um disable, e eu estou informando que ele só vai exibir esse botão quando todos os campos aqui forem válidos, tá? Enquanto for inválido alguma coisa, esse botão vai estar desabilitado. E o evento click desse botão, eu estou definindo um método cancel que vai cancelar. Então eu tenho três métodos aqui, ó. Para editar o cliente, no evento click do botão, eu estou definindo um método edit e estou passando um cliente, que é o cliente que está sendo editado, um delete, que recebe também o cliente que está sendo selecionado aqui dos clientes exibidos. E no formulário, tá? Eu estou fazendo aqui, usando definindo os eventos para cancelar, né? E para submeter o formulário. Eu vou voltar no meu componente, só para não esquecer, eu vou aqui, ó. Então eu tenho que definir os métodos on submit, cancel, o edit e o delete. Agora eu já posso exibir o meu formulário, né? Que ele vai ser renderizado. Só que para fazer isso eu não posso esquecer de fazer o seguinte: eu tenho que vir aqui no meu arquivo de módulo e eu tenho que definir aqui, ó, o Reactive Forms Module. Então eu tenho que definir ele aqui no Providers. Não, desculpa, aqui no Import, né? Aí ele vai reclamar que ele não tem, então eu vou importá-lo aqui, ó.
Tem que fazer isso no app Module Client e no Shared. Tem que defini-lo aqui também. Opa. Importá-lo aqui e defini-lo aqui, ó. Eu tenho que fazer isso porque eu estou usando os recursos do Reactive Forms, tá? Então vamos checar o nosso componente. Ele já está definido com o método, eu ainda não estou usando no serviço, né? Na minha lógica do componente eu já defini, eu tenho que importar também aqui o Reactive Forms. Ele é do Angular Forms também, tá? E agora está tudo certo. Já defini basicamente a lógica do formulário. Defini já o formulário. Fiz as vinculações. E agora nós já podemos testar para ver se está tudo certo. Vamos executar. Abrir o navegador. E vamos ver aqui o resultado. Então aqui, ó, na aula anterior nós chegamos até esse ponto. Agora, nós criamos o formulário, os botões, né? E falta agora implementar os métodos para editar, deletar e submeter. Eu vou definir o método para adicionar cliente. Então eu vou parar a nossa aplicação. Tá? Então o serviço já foi definido, né? Eu já defini, ó, add client. Então agora eu vou aqui na lógica do meu componente. Então como vai funcionar? Eu tenho o meu formulário. Então eu vou ter que informar os dados aqui e submeter o formulário. Então a inclusão vai ocorrer no evento onSubmit. Tá? Como eu vou trabalhar com edição e inclusão, usando aquela variável isEditMode, tá? Nessa aula eu vou implementar apenas a inclusão. Então vamos lá. Então aqui no onSubmit, o que eu vou fazer? Eu tenho que atribuir ao meu cliente, né, ao meu objeto cliente, os dados do formulário. Né? Então eu tenho acesso, ó, à variável form, controls, aí eu vou pegar os dados que vieram do controle nome, que o usuário digitou o valor e vou atribuir ao nome. Né? E eu vou fazer isso para as demais propriedades. Então eu vou copiar e colar para ficar mais fácil. Então aqui o que eu estou fazendo? Estou obtendo o valor, aqui é telefone, né? Estou obtendo o valor dos dados informados no formulário, nos controles nome, endereço, telefone e e-mail, que foi definido aqui, ó, no meu form, usando o Reactive Forms, tá? E aí o que eu faço? Aqui a lógica vai ser diferente mais adiante, mas para ganhar tempo e a aula não ficar muito longa, eu vou usar o meu serviço, né? Vou usar o meu método addClient, vou passar esse cliente que acabou de receber os dados, né? E vou dar um subscribe, ó. Quando eu fizer isso, a requisição vai ser enviada. Aí ela vai retornar a resposta, é o objeto response. E o que eu vou fazer? Deixa eu jogar aqui para baixo para você visualizar melhor. Opa, vou colocar o ponto também.
E aqui eu vou... Ele vai dar o put e vai retornar o cliente exibido. E aí eu vou dar um reset no formulário apenas para ele dar um refresh no formulário. Aqui eu tenho que fechar aqui e pronto. Tá? Aqui a lógica, na aula seguinte, eu vou verificar se a variável, né? Vou dar um if aqui, ó, se a variável is edit. Eu vou verificar e aí conforme se ela for verdadeira, eu vou editar, senão eu vou incluir. Aqui no caso, aqui, a hora que eu clicar em submeter, eu vou incluir os dados. Tá? Então, antes de testar, vamos entender aqui. Ó. Quando o evento onSubmit ocorrer, eu vou receber os dados informados no formulário, tá? Preencher o meu objeto cliente, vou chamar o método addClient do meu serviço, passando esse objeto com os dados. Tá? Quando eu der um subscribe, a requisição vai ser enviada, vai ser feito um post, a resposta vai ser retornada, tá? Com os clientes incluídos, e eu vou atualizar o formulário e vou exibir as informações. Então vamos executar aqui o nosso projeto, eu vou abrir o navegador. Tá? Então aqui na aula anterior eu não tinha o formulário, agora eu tenho o formulário e agora eu tenho o método para incluir um cliente. Tá? E eu vou parando por aqui nessa aula, que ela já ficou muito longa. Então, ó, vamos... Tá aqui meus clientes. Note que o botão submeter, ó, ele está desabilitado. Eu tenho que informar pelo menos algum dado em qualquer campo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, teste da Silva. Rua teste 100. Telefone 11.9900.8877. Note que ó, o botão continua desabilitado. Quando eu digitar um caractere aqui em meio, ele vai habilitar. Então, vou colocar aqui, ó, teste, tá vendo? @email.com. Então, quando eu clicar aqui, eu vou estar usando o meu método addService, que vai estar enviando um post lá para a minha Web API, que vai incluir o cliente no banco de dados. Olha lá, certo? Se a gente abrir o banco de dados, a gente vai ver esse cliente lá no SQL Server. Então, eu vou parando por aqui nessa aula. Na semana que vem, eu quero ver se eu concluo, né? Porque eu demorei um pouco nessa aula para explicar essa parte de Reactive Forms, né? A programação reativa. Mesmo assim, eu não me aprofundei, eu apenas mencionei. Se você tiver interesse, e que eu acho uma coisa que vale a pena, é você pesquisar mais sobre esses assuntos. Então, até a semana que vem.